Os jogadores do Internacional se reapresentaram nesta segunda-feira depois do empate contra a equipe do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Maurício foi a grande novidade da atividade, que contou com o reforço da segurança no CT Parque Gigante devido a uma invasão recente. O técnico Mano Menezes, em uma entrevista ao Duda Garbi, fala sobre o momento de Edenilson e fala sobre a possibilidade de Abel Braga ser o diretor técnico colorado na temporada de 2023. Este é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Fechado? Eu começo falando sobre o treinamento do CT Parque Gigante, que foi o primeiro, foi a atividade de reapresentação depois do empate contra a equipe do Coritiba pelo placar de 1-1. O técnico Mano Menezes colocou para treinar, obviamente, aqueles jogadores que não tiveram uma minutagem muito grande no estádio Couto Pereira. Aqueles atletas que são titulares, eles ficaram do lado de fora da atividade. Eles ficaram fazendo um trabalho muito mais regenerativo no gramado do CT Parque Gigante e observando o treinamento coletivo, que foi um pouco mais leve, é verdade, daqueles que não atuaram 90 minutos. Bom, a novidade desse treinamento foi Maurício, o meia que estava de fora das últimas partidas em função de uma entorse no joelho direito. Ele treinou normalmente ao longo desta segunda-feira e estará à disposição do técnico Mano Menezes para o confronto desta quarta-feira contra a equipe do Ceará. Enquanto o Gabriel Mercado, que também estava no departamento médico, este se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha, seguiu no DM e não deverá estar à disposição para esse confronto, só deve voltar mesmo na partida contra o América Mineiro na outra quarta-feira, beleza? Então, a gente tem um cenário de muito pouco tempo para treinar, para enfrentar a equipe do Ceará, tá? Pode ser que algum jogador tenha algum problema físico, seja preservado em função do desgaste, porque o Inter jogou domingo em Curitiba e joga quarta no Beira-Rio. Vai ter um treino apenas para esses jogadores eles se ambientarem e depois vai ter uma semana um pouco mais completa. O Maurício ainda não deve ser titular, deve ficar no banco de reservas. Eu vou passar aqui o time do Internacional que eu estou projetando, que acredito que deverá ser uma repetição da equipe que vinha jogando. Kehler no gol, Bustos, Moledo, Vitão e René. Meio campo com Johnny, Depena, Edenilson, Alan Patrick e Pedro Henrique. Na frente, o Alexandre Alemão. Eu estou apostando nesse time para encarar a equipe do Ceará, uma manutenção do que o Internacional colocou em campo, por exemplo, na partida contra a equipe do Juventude. Tá. A atividade dessa segunda-feira, que eu estive presente, ela foi ele foi um treinamento onde a gente percebeu um reforço na segurança do CT Parque Gigante, tá? E a explicação, ela é óbvia. Eu contei no último sábado a invasão que aconteceu no CT Parque Gigante de um torcedor que, de bicicleta, conseguiu ir até o gramado, tirar fotos com os jogadores, foi muito celebrado pelos jogadores e depois, obviamente, foi corrido de lá pela segurança porque ele não podia estar lá. Esse episódio despertou algumas mudanças na segurança do Internacional no CT. Então, primeiro, para você que está pensando em fazer a mesma coisa que o cara fez, esquece, os caras já reforçaram a segurança, tá? Normalmente, a gente tinha no caminho, por exemplo, da sala de imprensa até o CT, que é permitido para a gente cruzava por um segurança do Internacional, agora a gente cruzou por 4, tá? As telas que eram abertas, os portões que eram abertos antes do acesso do gramado para o restante do CT, agora estão fechados. Então existe um cuidado bem diferente da segurança do Internacional, pensando exatamente no processo de segurança que, no entendimento deles, eu acredito que falhou em função desse episódio do torcedor, tá? Eu quero repercutir agora com vocês a entrevista que o Mano Menezes concedeu ao Duda Garbi, no assado do Duda, que é sempre com algum convidado. E dessa vez o convidado foi o Mano Menezes, uma entrevista bem interessante, onde o Mano fala sobre a vida dele, fala sobre os seus conceitos, fala sobre o futebol, é muito interessante. Mas eu quero destacar aqui 2 pontos levantados pelo Mano Menezes, tá? Relacionados ao Internacional, obviamente. O primeiro deles é sobre Edenilson, tá? O Duda ele perguntou bastante pro Mano Menezes sobre a situação do Edenilson. E eu acho interessante que o Mano ele já começa a se descolar um pouco daquele relato que ele havia feito de quase
confirmação da saída do Edenilson, do pedido do Edenilson de sair. Ele disse, olha, não estou dizendo que ele vai sair, eu disse apenas que ele manifestou o interesse de deixar o clube naquele momento. E esse é um movimento que a gente tem percebido, não só do técnico Mano Menezes, mas também do ambiente de bastidor do Internacional, de afastar um pouco ou desconsiderar um pouco essa possibilidade do Edenilson deixar o Internacional. Se ele for sair, que isso aconteça de uma maneira natural. O Inter não quer forçar essa saída, até para poder ter um poder de barganha no mercado para pedir um alto valor pelo Edenilson. Mesmo que ele saia, o Inter seja recompensado de alguma maneira. Então a gente vê esse discurso do Mano Menezes, tá? Que, de novo, elogiou o Edenilson, falando da resiliência desse jogador, de como ele vem suportando críticas injustas em determinado momento e críticas que recaem sobre ele pelo fato do Edenilson ser o jogador do elenco que está há mais tempo no Internacional e que acaba canalizando um pouco essa energia do torcedor de descontentamento pelo fato do Inter não conquistar títulos há bastante tempo. De novo, um tom elogioso do Mano Menezes em relação ao Edenilson. O Edenilson vem sendo titular do Internacional e novamente o Mano tocou nesse assunto, tá? E o Duda perguntou para o Mano Menezes, uma pergunta boa do Duda Garbi, tá? Uma pergunta boa. Se o Mano trabalharia com o Abel Braga como diretor técnico, ou então, se o Abel Braga seria um bom nome para ser diretor técnico. O Mano Menezes não cita o nome do Abel Braga, ele não fala na resposta dele o nome do Abel Braga, mas ele fala sobre o papel de diretor técnico. E aí a resposta do Mano vai no seguinte tom, olha, não é o treinador quem escolhe o diretor técnico, é o clube, é a direção. Dentro desse processo, é natural que a direção, escolhendo um nome, me consulte, queira saber minha opinião a respeito do profissional, mas não sou eu que vou escolher. O que o Mano também falou sobre essa escolha? Que é importante que seja um nome com mais experiência, porque ele, Mano Menezes, já é um treinador que tem um bom conceito dentro do clube. Então esse profissional, ele tem que ser uma segurança dentro desse processo, tá? Tem que ser um cara experiente, tem que ser um cara muito específico, que consiga fazer as funções que o Paulo Autuori fazia anteriormente. Assim, leitura. Eu fiquei com a impressão que quando ele fala inexperiente, não quis dizer alguém jovem, mas sim alguém que não está habituado a exercer essa função de coordenador técnico, como é a situação do Abel Braga, que nunca exerceu essa função. Posso estar enganado, mas foi essa leitura que eu tive da fala do Mano. O Abel Braga recentemente criticou o Mano Menezes, né? Pela fala do Mano Menezes pós-eliminação para o Melgar, onde o Mano disse que o Inter não estava pronto para ser campeão. O Abel Braga entendeu que o Mano não deveria ter falado aquilo. Não sei se ficou algum tipo de mal-entendido, algum tipo de rusga entre os dois profissionais em relação a isso, mas o Mano Menezes nem citou o Abel Braga, tá? Quando foi perguntado, só deu essa opinião a respeito de o que ele pensa sobre o cargo de diretor técnico que está vago desde a saída do Paulo Autuori, que é um cara muito elogiado nos bastidores, eu sempre trago isso aqui. Eu falei nesta segunda-feira, eu trouxe nessa tarde um vídeo repercutindo uma fala do Sidney Lobo, tá? Depois da vitória depois do empate sobre a equipe do Coritiba, onde o Sidney Lobo explica uma ideia que ele possui sobre a competitividade interna do Internacional, o que pode garantir que o Inter não baixe o seu ritmo de atuação nessa reta final da temporada. Eu queria que vocês clicassem nesse vídeo para assistir, conferir a palavra do Sidney Lobo, porque eu acho que ela traz uma perspectiva interessante para o Internacional no restante do ano de 2022, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Desculpa, KTO, desculpa. Eu vou roubar da máquina, tá? E se você quer roubar da máquina, vem na minha dica. Lá na aba KTO Odds, existem várias apostas especiais, já relacionadas, muitas delas, à Copa do Mundo. E existe uma aposta que é a seguinte: para Pedro ser convocado na Copa do Mundo de 2022. Assim, gente, o Pedro vai para a Copa de 2022. A gente já sabe isso. E essa odd está pagando 1,5. Olha que barbada. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Ou seja, além da odd 1,5, tu tem os 20% de bônus do cupom ADUPLA. Que é uma outra odd barbada? Pedro Henrique para ficar no Inter em 2023.
tá pagando 1,4. Gente, o Pedro Henrique vai ficar. Então, boas apostas lá na KT Odds. Joga lá e te inscreve, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!